Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e o episódio de hoje vai começar a explicar a importância das tecnologias sociais por serem instrumentos de transformação da sociedade com grande impacto social, utilizando tanto o conhecimento científico quanto o saber do povo. E se você já estiver pronto aí, vamos juntos? A ideia de criar soluções para uma comunidade, aproveitando o conhecimento coletivo local, é uma das premissas das tecnologias sociais. Elas costumam ser utilizadas com o objetivo de promover a autonomia, gerar mais renda e diminuir as desigualdades sociais. Valorizar práticas e costumes tradicionais como instrumentos que garantam autonomia para comunidades. Além disso, que respeitem o conhecimento local coletivo, o desenvolvimento sustentável e melhore a produção de renda. São as tecnologias sociais. Tecnologia porque cria produtos e usa técnicas que aproveitam o conhecimento científico ou popular por meio da interação com a comunidade. E sociais porque tem como objetivo encontrar soluções para diminuir a desigualdade e melhorar a condição de vida das pessoas. As tecnologias sociais promovem soluções para demandas relacionadas à alimentação, educação, energia, habitação, renda, recursos hídricos, saúde e meio ambiente. Pequenas estações de captação de energia solar para o uso de eletricidade em comunidades afastadas, o uso de cisternas para captação e reserva da água da chuva para uso na agricultura e fossas sanitárias ecológicas são alguns exemplos que podem ser aplicados aproveitando a geografia e a sabedoria local. Até 2015, elas contribuíram com os Objetivos do Milênio da ONU. Agora, com a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, as tecnologias sociais devem continuar promovendo justiça social com o crescimento da renda dos trabalhadores, valorizando sempre o conhecimento popular. Para amenizar problemas de acesso à água potável e saneamento básico, realidade comum em diversas regiões do Brasil, as tecnologias sociais se utilizam de processos inovadores que melhoram as condições sanitárias e de saúde das comunidades. O Brasil tem uma área de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, 26 estados, o Distrito Federal e uma população de mais de 212 milhões de habitantes. Há municípios mais urbanizados, com acesso à água e saneamento básico, e regiões menos desenvolvidas, como o semiárido brasileiro, que não possuem acesso fácil a esses recursos. Esse é um grande desafio para os cientistas brasileiros: desenvolver tecnologias que permitam que todo cidadão possa ter água potável e esgoto em suas casas. O semiárido brasileiro ele é um ambiente bem peculiar. Ele tem um importante déficit hídrico, né? Ou seja, chove menos do que o que evapora, num contexto geral, e que é uma região que menos chove no Brasil. Mas os índices de precipitação eles não são tão baixos assim. Quando você pega uma média, nós podemos falar uma média em torno de 700 a 900 milímetros para a região semiárida, praticamente todo o Nordeste, uma parte de Minas e do Espírito Santo. Mas o grande problema é que essa chuva ela é muito concentrada no tempo e no espaço. Ela é concentrada basicamente em 3 a 4 meses durante o ano, na maior parte da região. Então significa que chove essa quantidade, que é um número razoável, num período de tempo muito curto. E dadas as estruturas da região, estruturas geológicas, condições, essa água ela favorece o escoamento, ela não infiltra e você não tem uma boa reserva hídrica subterrânea. O nosso instituto ele vem trabalhando com soluções tecnológicas para o desenvolvimento sustentável do semiárido. Dentro de umas áreas de pesquisa que tem lá no instituto,
é a área de recursos hídricos, onde vem abordando 3 temas. Os principais temas que são abordados são tecnologias de tratamento de esgoto, reuso de água e aproveitamento de água de chuva. Esse trabalho que nós temos feito, né, com relação a tecnologias de tratamento de esgoto é devido ao grande déficit de saneamento básico que ainda existe no nosso país. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, apenas 60% dos municípios contam com serviços de coleta de esgoto. A região norte é a mais precária, onde apenas 16% dos municípios da região norte contam com o serviço. Então nós temos um longo caminho a percorrer com relação ao saneamento básico. Se nós estamos avaliando agora o saneamento básico do ponto de vista rural, certo? Então o abismo é muito maior. Então, ainda no semiárido brasileiro, né, 38% da população ainda vive no meio rural e essa população praticamente não tem acesso a saneamento básico. E é aí que entra o INSA com o objetivo de desenvolver tecnologia sustentável para essa região. As tecnologias sociais, elas partem de uma premissa que ela envolve aquele grupo social, aquela comunidade. Então não se trata especificamente de trazer uma tecnologia, implementar e entregar para uma comunidade, não é simplesmente uma compra de produto. É desenvolver algo com as pessoas a partir das necessidades que elas têm. Isso faz com que as comunidades, sobretudo aquelas comunidades que têm menos acesso a recursos tecnológicos, elas possam participar do processo de elaboração, de instalação e de utilização dessa tecnologia. Então foi aí que nasceu o projeto SARA, que é saneamento ambiental e reuso de água, com o objetivo de levar saneamento básico para as comunidades rurais e também levar água de reuso para a produção agrícola. Então, o objetivo do SARA, ele cumpre 2 necessidades básicas da região semiárida. A primeira é saneamento básico e a segunda, incrementar a disponibilidade hídrica dessa região. O projeto SARA, ele envolve a Universidade Federal de Campina Grande, envolve uma organização social chamada PATAC e também o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia. O futuro brasileiro em relação ao acesso à água e ao saneamento traz, como no nosso passado e presente, um imenso desafio. O Brasil é um país continental, gigantesco, onde você tem um modelo de ocupação que ele concentra, mas ao mesmo tempo dispersa. E o principal desafio é como você levar uma água e saneamento para comunidades isoladas ou comunidades distantes. No que, numa perspectiva geral, considerando como funcionam os instrumentos de mercado, não justificaria a instalação de uma rede de abastecimento. Então, você vai deslocar água por dezenas de quilômetros para atender 6, 20 famílias. Isso é um grande desafio, porque não há viabilidade econômica. O custo é menor e ainda há a possibilidade de concluir obras inteiras em pouco tempo. É assim que a tecnologia de impressão 3D aparece como alternativa para projetos sociais e para a construção de habitações. Ter uma moradia digna para você e sua família é algo crucial para uma sociedade mais justa e em harmonia. Como a desigualdade social é uma realidade, o Brasil necessita de habitações sociais, os conjuntos habitacionais, como são conhecidos no país. A habitação social é justamente aquela destinada para famílias de baixa renda, né, que não conseguem ter acesso aí à moradia através do mercado imobiliário. No Brasil, esse déficit habitacional é de aproximadamente 7 a 8 milhões de moradias, tá? E quer dizer, então, que aproximadamente 15% da população aí não tem acesso a um lar. Pensando em uma tecnologia social que pudesse dar velocidade na construção e baixo custo para este tipo de habitação, é que a engenharia moderna começa a usar as impressoras 3D para a produção de materiais que podem revolucionar este mercado de obras e humanizar cada vez mais as moradias para populações mais pobres. A gente tem um objeto tridimensional, né? Ele
Tem um objeto espacial desenhado no computador e depois ele é produzido fisicamente, né, a partir da adição de material até que aquela forma desejada seja obtida, né. Tem diferentes tipos de impressão. Virtualmente, né, você pode trabalhar com qualquer tipo de material, né. A gente pode citar aí como exemplo metais, plásticos, concreto e até solo. Para mim, a maior vantagem de usar uma tecnologia, né, mais industrializada como a impressão 3D na construção de habitação social é conseguir trazer um conceito de urbanização consciente, de senso de comunidade, senso de dono para as pessoas que irão habitar esses condomínios criados nesses programas de habitação social, que é uma coisa que a gente não vê hoje. Por quê? Da forma como a gente pensa na construção hoje e a gente executa, operacionaliza essa obra, fica muito difícil, fica inviável financeiramente de trabalhar esses conceitos. Mas com a impressão 3D eu consigo trazer um grau de personalização para cada edificação, para cada habitação que eu estiver construindo e adaptar essas habitações para alcançar as necessidades de cada uma das famílias que irão habitar aquela moradia. Mas mudar os hábitos da engenharia tradicional não é algo simples e nem deve ocorrer tão rapidamente. O primeiro grande desafio para impulsionar a impressão 3D é o desafio cultural, né? E aqui, com todo o perdão da generalização aqui, a indústria da construção civil brasileira aqui, ela é altamente conservadora, né? Isso reconhecidamente, né? Com uma matriz voltada principalmente para concreto e aço, né? Que são os principais materiais de construção, tá? E aí um dos sinais mais claros disso é quando a gente ouve a glorificação do concreto como o produto mais consumido no mundo, só perdendo para a água. Então a gente escuta falar isso como se isso fosse uma grande vantagem, mas na verdade a gente sabe que é um dos materiais mais responsáveis aí para a emissão de CO2 na atmosfera. Existe toda um roadmap, vamos dizer assim, né, um caminho que a gente precisa percorrer para que essa tecnologia seja liberada para um uso em escala. Então, com a construção da primeira casa, a gente deu um passo muito grande, mas a gente ainda precisa trabalhar com essa questão da regulamentação. Juliana Martinelli era estudante de engenharia quando percebeu que a impressão 3D podia ser uma grande aliada para as habitações sociais. E aí, resolveu empreender e criar o próprio negócio. Quando o projeto da Inova House 3D surgiu, ele surgiu na ideia de usar a impressão 3D como ajuda humanitária. A gente avançou isso para a construção do primeiro protótipo de impressora que trabalhava com um material cimentício. Depois a gente conseguiu recurso de fomento público, a inovação, a startup, para desenvolver a nossa primeira máquina, que foi a primeira máquina de impressão 3D de concreto da América Latina. E hoje, junto com os nossos parceiros, que foram responsáveis pela construção da primeira casa 3D do Brasil. Então a gente deu vários passos nesses 6 anos de trabalho e a gente está trabalhando hoje junto com esse projeto para alavancar essa tecnologia aqui no nosso país e conseguir trazer todas essas vantagens que a gente mencionou para a sociedade. Em 2020, Juliana vai representar o Brasil num evento internacional de inovação na Rússia e espera que sua presença possa estimular as novas tecnologias para a construção de moradias dignas aqui no país. Minha missão maior é posicionar o Brasil como desenvolvedor de tecnologia disruptiva, que é o caso da impressão 3D. Existem pouquíssimos países que trabalham com essa tecnologia, que desenvolveram essa tecnologia, e menos países ainda que conseguiram construir a primeira casa. Então o Brasil tem um potencial científico e de negócios muito grande. Hora do intervalo no Ciência é Tudo, mas bem rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta com o Ciência é Tudo.
E com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia, algumas tecnologias sociais buscam trazer saúde e qualidade de vida aos moradores da região. O Instituto Mamirauá, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, impulsiona essas iniciativas que, além de tudo, ajudam a preservar o ecossistema local. Desde os anos 2000, o Instituto Mamirauá, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, implementa tecnologias sociais para melhorar a qualidade de vida de populações ribeirinhas que vivem em unidades de conservação e reservas ambientais na Amazônia. De acordo com os pesquisadores, as tecnologias sociais permitem um uso mais adequado dos recursos naturais, minimizando o impacto humano no ecossistema local. São vários os exemplos de tecnologias que podem transformar o dia a dia de moradores da região, garantindo a eles acesso a serviços essenciais como água e esgoto. Uma das tecnologias sociais mais importantes é a de abastecimento de água, e o Instituto Mamirauá trabalha com ela há cerca de 20 anos e ela vem sendo aprimorada. É utilizada energia solar para bombeamento de água, então tem uma bomba que fica na superfície do rio e um gerador solar. O gerador solar bombeia a água até um reservatório coletivo. Desse reservatório, a água passa por um filtro grosseiro de areia e do filtro ela é distribuída por rede para toda a comunidade. O principal impacto dessa tecnologia em relação ao meio ambiente é a redução do uso de combustível fóssil, porque onde há abastecimento de água, ele é feito com motobomba a diesel ou com geradores de energia a gasolina. E os principais impactos sociais dessa tecnologia são a redução do esforço físico, principalmente de mulheres e crianças, que antes precisavam ir à beira do rio para buscar água ou para fazer seus afazeres domésticos e higiene pessoal. A melhora da higiene pessoal das famílias a partir do momento que se tem água em casa para fazer isso. Também a possibilidade de outras atividades produtivas, como a produção de hortas a partir do uso da água, a melhora das relações familiares também a partir do abastecimento de água e a redução do poliparasitismo tanto em adultos quanto em crianças. A partir dessas tecnologias, a intenção é promover a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da população local. Mas, segundo os pesquisadores, o objetivo principal é criar modelos que possam gerar políticas públicas que garantam os serviços básicos, como o tratamento de esgoto na região. O Instituto Mamirauá adaptou uma tecnologia de tratamento de esgoto para residências flutuantes, que são bem comuns nessa região do Amazonas. A tecnologia é simples e é composta por duas unidades de tratamento, um tanque séptico e um filtro anaeróbio, ambos de volumes reduzidos. Todo o sistema ele é anexado externamente à residência e o efluente, o esgoto gerado pela família é direcionado então para essas unidades de tratamento. Ele tem um potencial muito bom para ser implementado nas casas flutuantes da Amazônia e do Pantanal, por exemplo, porque eles são muitos, né? Existem muitos flutuantes nestas regiões. Ele é relativamente barato, de 2 a 3 mil reais de custos de implementação e de aquisição de materiais. Valorizar técnicas, métodos e conhecimentos com potencial para resolver problemas nas comunidades. Esse é o foco do projeto Transforma, que divulga iniciativas capazes de promover significativa transformação social. Bom, e vamos falar então sobre o incentivo às tecnologias sociais. Eu converso agora com o Rogério Miziara. Ele é assessor especial da Diretoria de Desenvolvimento da Fundação Banco do Brasil. Rogério, bem-vindo ao Ciência Tudo. Tudo bem? Olá, Karina. Tudo bem? Muito obrigado. Um prazer em estar aqui com vocês.
O prazer é meu, Rogério. Vamos falar um pouco mais desta importante, né, ferramenta de transformação que é a tecnologia social, os vários projetos. A Fundação aí tem um trabalho muito importante de incentivar ações com esse viés. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, desse importante poder transformador, né, das tecnologias sociais. A Fundação Banco do Brasil hoje, Karina, nós trabalhamos focado em duas áreas de atuação, que é educação e meio ambiente com geração de renda. Sempre a pessoa está envolvida no processo também do meio ambiente. As tecnologias sociais, entretanto, que são certificadas pela Fundação Banco do Brasil e estão disponíveis na base de dados que se chama Transforma, que está na nossa página na internet, elas atendem a 8 temas de demandas da sociedade. Então temos ali água, alimentação, energia, meio ambiente, renda, habitação. Então temos outras temáticas ali dentro do banco, da nossa base de dados Transforma, e a Fundação ela foca a sua ação nessas duas temáticas que eu falei, educação e meio ambiente com a geração de renda. Rogério, quero falar também do Desafio Transforma, que é essa ação importantíssima, né? É uma iniciativa, um movimento para investimento em projetos em diversas áreas envolvendo a tecnologia social. Fala um pouquinho sobre a gente, como é que está sendo essa ação aí na Fundação. O Desafio Transforma, ele é uma metodologia que a Fundação está adotando agora para trabalhar com apoio a projetos que reapliquem tecnologias sociais, tá? Porque, como eu disse para você, Karina, quando nós montamos essa base de dados de tecnologias sociais, de soluções que deram certo no país e que queremos transferir para outras comunidades, nós passamos a apoiar também exatamente esse processo de transferência. Então, para isso, nós lançamos o Desafio Transforma, que é onde nós vamos, então, receber projetos, esperamos receber cerca de 200 propostas. Elas são para essas duas temáticas de educação e meio ambiente, sendo que educação, nós estamos procurando trabalhar com qualificação profissional e empregabilidade, e na parte de meio ambiente, com saneamento e gestão de recursos hídricos. Então, nós estamos recebendo esses projetos. Eles vão passar, primeiro, por uma análise da Fundação Banco do Brasil, segundo os critérios que estão adotados, que estão disponibilizados lá no edital do Desafio Transforma. E, então, vamos selecionar 5 finalistas em cada uma dessas temáticas. Até 5 finalistas, certo? Em cada uma dessas temáticas. Posteriormente, eles vão passar por um processo de mentoria com técnicos da Fundação e de parceiros que trabalham com essa parte de mentoria, para nós prepararmos ainda mais, estruturarmos essas propostas, para elas fazerem, então, as instituições, lá em dezembro, fazer uma apresentação para uma banca avaliadora, que vai ser constituída por executivos da Fundação e de instituições parceiras, onde essas instituições finalistas vão fazer uma apresentação, um pitch, né, de 5 minutos, apresentando então seus projetos. E aí sim essa banca vai selecionar até 3 projetos de cada temática para poder receber o investimento social, que será feito no ano que vem, no valor de 300 mil a 500 mil por proposta. Então, nós estamos destinando até 3 milhões de reais para esse apoio para os projetos no ano que vem. Rogério, para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse para mim os resultados, de forma geral, desses projetos da rede de tecnologias sociais. Como é que você tem visto o resultado disso nas comunidades, nas cidades? Me traz um pouquinho essa sua visão. A gente tem percebido que para a ciência e tecnologia,
A questão da tecnologia social vem exatamente atender a extensão do processo tecnológico junto às comunidades. Então, nós temos casos que realmente vêm sendo muito efetivos, têm dado muito resultado. Nós temos, por exemplo, a cisterna de placas. Vou falar rapidamente sobre ela. A cisterna de placas, ela foi certificada pela Fundação na primeira edição do prêmio. E hoje nós já temos mais de 1.300.000 cisternas implementadas no semiárido brasileiro, possibilitando o acesso à água potável para as famílias que antes iam buscar essas águas longe de casa, em barreiros muitas vezes sujos. A rede de tecnologia social que a gente disponibiliza na plataforma da Fundação, ela tem 595 tecnologias, 595 soluções efetivas para problemas sociais brasileiros. Conversei com o Rogério Miziara, assessor especial da Diretoria de Desenvolvimento da Fundação Banco do Brasil. Rogério, obrigada por esse papo, obrigada por trazer esse conhecimento aqui para a gente. Karina, a Fundação Banco do Brasil agradece muito o convite e a possibilidade de estar aqui com vocês. Ficamos à disposição. Muito obrigado, um abraço. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a Jornada do Conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho!